Seja consciente do perdão. No Salmo 103, versículos de 2 a 4 diz: Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Meu irmão, minha irmã, veja se você se identifica com este caso. Vamos supor que você sai com seu cônjuge para almoçar e por algum motivo, toda vez que ele faz um comentário passageiro, você se vê rebatendo irritado com ele ou fazendo um comentário desnecessariamente provocativo. Você já teve um dia desses, meu irmão, minha irmã? Se você refletir profundamente sobre por que estava tão irritado, pode ser que você possa estar se sentindo culpado por alguns assuntos do seu dia a dia. Você necessariamente pode não ter feito nada de errado, mas você pode ter permitido que um pouco de culpa rastejasse em seu coração e inconscientemente permitiu que a condenação viesse, a maldita condenação. Meu irmão, minha irmã, quando você está sob uma nuvem de julgamento, pode se tornar uma pessoa realmente desagradável de estar por perto. Acredite em mim, meu irmão, minha irmã, eu sei do que eu estou falando. Mesmo se você for uma pessoa extremamente ungida e pregue sobre a graça, a nova aliança e o perdão de Deus, poderão haver momentos em que a condenação irá se insinuar em seu coração e você estará completamente alheio a ela. Quando isso acontece, você precisa descobrir o motivo para a sua irritabilidade. Você precisa de um momento de clareza para observar o estado do seu coração. Faça isso para que você não caia tão fácil na condenação e na culpa. Quando você está sob a culpa e condenação, o dia todo você pode se sentir péssimo. E todas as suas respostas têm um aguilhão nelas. Essa não é a vida abundante. E você sabe onde tudo isso volta? Tudo se resume a ter um sentimento constante do perdão de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, em vez de aceitar e abrigar toda a culpa, condenação e julgamento, precisamos estar seguros de nosso perdão perfeito em Jesus. Existe uma qualidade redentora em ser consciente do perdão, em oposição a estar consciente das suas falhas, pecados e erros. Quando você tem consciência do perdão e vê suas falhas na cruz de Jesus, recebe poder para romper sua irritabilidade, impaciência e mau humor com os outros. Você recebe poder para escapar de seus distúrbios alimentares, seus vícios e ansiedades. Quando você percebe que não merecemos o perdão e a graça de Deus, mas mesmo assim Ele nos concede, esta revelação de seu favor imerecido nos muda por dentro. Ele dissolve os nós de raiva e impaciência que se acumularam ao longo dos anos e nos liberta para desfrutar o amor de Deus e mostrá-lo aos outros. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Viver corretamente é resultado de acreditar corretamente. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Muitas pessoas perguntam assim: você não acha que nosso desempenho é importante? Na verdade, meu irmão, minha irmã, nosso desempenho é importante, com certeza.
Mas nosso desempenho como maridos, esposas, pais, alunos, empregados e filhos de Deus é o resultado de acreditarmos que somos justos pela fé. Guarde esta frase pelo resto da sua vida. Viver corretamente é o resultado de acreditar corretamente. Há muitas pessoas pregando e focando em uma vida correta. Para eles, viver bem é sempre se tornar mais santo, temer mais a Deus, fazer mais, orar mais, ler mais a Bíblia, servir mais na igreja ou dar mais dinheiro para ajudar os necessitados. Mas, meus amados, quando você se concentra apenas no comportamento externo, está lidando apenas com elementos superficiais. Embora a forte pregação sobre a santidade possa ter um efeito temporal no comportamento das pessoas, ela não trará mudanças duradouras e permanentes. O cristianismo não trata de modificação de comportamento, meu irmão, minha irmã. É sobre a transformação do coração interior. Obtenha bons ensinamentos que estão cheios de Jesus e da justiça pela fé nele. Quando você está ancorado nesses alicerces inabaláveis, seu comportamento exterior se alinha com a sua palavra e você começa a produzir os frutos de justiça. Glória a Deus. Para o caso de haver algum mal entendido, deixe-me dizer isso claramente. Eu, Vinícius Leandro, odeio o pecado e uma vida errada. O pecado ele tem efeitos devastadores. Ele destrói casamentos, separa famílias, traz doenças e basicamente separa a pessoa de dentro para fora. Estou do mesmo lado daqueles que pregam contra o pecado e ensinam sobre a necessidade de viver bem. No entanto, onde eu discordo é que acredito que a solução para parar o pecado não é nos concentrarmos em uma vida correta. É ter encontrado a crença correta, meu irmão, minha irmã. Você sabia que a Bíblia nos diz por que falta aos cristãos qualidades de viver corretamente, como autocontrole, perseverança e bondade fraternal? Olha o que diz em 2 Pedro 1, versículos 5 a 9. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Uau, meu irmão, minha irmã, este versículo está essencialmente nos dizendo que a razão pela qual alguém não manifesta essas qualidades de viver corretamente é que ele se esqueceu de que todos os seus pecados foram perdoados e que ele é justo pela fé em Jesus. Não é algo em que ele acredita e tem consciência, e isso afeta o seu comportamento. Então, comece a acreditar certo, e você viverá certo. Se você não acha que é certo viver em uma área específica de sua vida, talvez você esteja lutando contra um vício secreto. Verifique o que você acredita nesta área. Em algum lugar ao longo do caminho você acreditou em uma mentira. Mas aqui está a boa notícia. Quando você começa a ver e crer que é justo em Cristo, quando você começa a confessar sua justiça por meio de Jesus nessa área, o seu avanço está ao virar da esquina. Espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade
ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Você é aceito no amado. Do livro de Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Oh, glória! A leitura de hoje nos diz que somos aceitos em Cristo, o amado. E porque estamos em Cristo, agradamos a Deus. Mas Vinícius, nada fiz para agradar a Deus. Eu te falo, meu irmão, minha irmã, nem Jesus. Em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11 diz: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Meu irmão, minha irmã, Deus chamou Jesus de seu amado e disse que ele era agradável antes mesmo de realizar um milagre ou ato de serviço para ele. Entenda isso. Veja só, Jesus agrada ao Pai não por causa do que ele fez, mas por causa de quem ele é. Você entendeu isso, meu irmão, minha irmã? Caso contrário, repita para você mesmo: Jesus agrada ao Pai não por causa do que ele fez, mas por causa de quem ele é. Agora, meu irmão, minha irmã, troque o nome de Jesus pelo seu nome e repita isso todos os dias da sua vida. Jesus não teve que fazer ou realizar nada antes de ser considerado amado e agradável ao Pai. E a boa notícia para você e para mim hoje é que nosso Pai Celestial nos fez acolhidos no amado, conforme a passagem no início da mensagem de Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Isso é verdade para qualquer crente em Jesus. No momento em que você o recebeu em sua vida, Deus Pai o tornou aceito no amado. Sabemos que a palavra amado aqui se refere a Jesus. Então, por que Deus simplesmente não disse aceito em Jesus Cristo? Isso porque Deus quer que você tenha consciência de que agora você faz parte da família e que é amado por Ele da mesma forma que Jesus. Além disso, a palavra aceito no grego original é uma palavra muito mais rica em significado do que qualquer tradução pode transmitir. É a palavra charito e significa altamente favorecido. Esta palavra é usada apenas uma vez na Bíblia, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse-lhe em Lucas 1:28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Portanto, meu irmão, minha irmã, você e eu não somos apenas aceitos no amado, o que já é fantástico, mas somos mais precisamente favorecidos no amado Jesus Cristo. Incrível isso, né, meu irmão, minha irmã? Na verdade, o estudioso grego Thayer diz que charito também significa que estamos cercados de favores. Oh, glória! E é por isso, meu irmão, minha irmã, que você deve proclamar e declarar que você é altamente favorecido, muito abençoado e profundamente amado. É uma declaração poderosa e um lembrete importante de que você não está sozinho e ainda deixado para se defender sozinho na vida. Você tem um Pai no céu que o ama, o favorece, o protege e zela por você e por todos os seus entes queridos. Que esta mensagem tenha tocado ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos
esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Transformado pelo amor do Pai. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, minha irmã, como alguém que prega fortemente sobre a nova aliança, a obra consumada da cruz e o evangelho da graça, uma das perguntas mais comuns que surge é: Vinícius, você está dizendo que tudo é só pela graça e que podemos viver da maneira que quisermos, com total desprezo por Deus? Você está dizendo que não temos que servi-lo? Meu irmão, minha irmã, pergunte-se o seguinte: quando alguém genuinamente encontra o amor, o favor e as bênçãos do Pai de uma forma totalmente indigna, como você acha que ele ou ela viverá? Reserve um momento para se colocar no lugar do filho pródigo em Lucas 15. Depois de todos os erros que você cometeu contra seu pai, ele lhe dá uma recepção generosa, repleta de abraços e beijos. Você simplesmente deixou de passar fome e passou a ser vestido com um manto limpo e fresco, e usando o anel de seu pai, autorizando-o a fazer pagamentos em nome dele. E como se isso não bastasse, seu pai convidou todos os vizinhos, matou um bezerro de primeira, e eles estão fazendo um churrasco de boas-vindas, com música e dança em sua homenagem. Agora, isso faz você querer se rebelar contra seu pai novamente? Saindo e voltando para o chiqueiro do mundo, chafurdando na lama e se alimentando de coisas que nunca irão satisfazê-lo? É claro que não, meu irmão, minha irmã. Há um grande mal-entendido de que os cristãos que lutam e se entregam ao pecado e que ainda amam o mundo, o fazem porque não amam a Deus o suficiente. Os cristãos são instruídos a amar mais a Deus, pensando que se as pessoas amarem mais a Deus, amarão menos o pecado e o mundo. Você sabe o verdadeiro motivo pelo qual os cristãos ainda estão emaranhados com o pecado e o mundo? Escute o que o apóstolo João nos diz em 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe que é o amor do Pai, não o amor pelo Pai. Entenda isso. Então as pessoas que amam o mundo estão presas por buscas mundanas, são na verdade pessoas que não conhecem ou não acreditam em seus corações no amor do Pai por elas. Em vez de mensagens de você tem que amar mais a Deus, o que realmente precisamos é de mais pregação sobre o amor do Pai. Nunca será sobre nosso amor por Ele, meu irmão, minha irmã, nunca, mas seu amor por nós. Consegue entender isso? Meu amado irmão e irmã, quando as pessoas realmente conhecerem e acreditarem no amor do Pai por elas e o tiverem ardendo em seus corações, não desejarão mais sair e viver como o diabo. Existe algo poderosamente transformador na graça. Isso é o que traz o direito de acreditar no amor do Pai. Se você já provou e saboreou a graça de seu Pai Celestial, meu irmão, minha irmã, nunca mais vai querer viver no deserto do pecado e longe do abraço dele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Continue na graça de Deus. Do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3,
diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meu irmão, minha irmã, começa essa mensagem com uma pergunta: como você foi impactado pela primeira vez por Jesus? Foi por meio da lei ou foi a graça divina em sua vida que tocou seu coração através do conhecimento e revelação da obra consumada da cruz? Todos nós começamos nosso relacionamento com o Senhor porque fomos impactados por seu amor e graça. Vamos então continuar nesta graça, meu irmão, minha irmã. Paulo advertiu os Gálatas por voltarem para a lei depois de começar na graça. Olha o que ele disse em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu irmão, minha irmã, Paulo leva isso muito a sério. Ele chama qualquer evangelho à parte do evangelho da graça, ou seja, o favor imerecido de Deus, de perversão. Forte isso, não é? Tentar ser justificado pelas obras dos 10 mandamentos é uma perversão do evangelho de Cristo. Paulo perguntou diretamente à igreja na Galácia, em Gálatas 3, versículos 2 e 3. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo estava dizendo a eles: vocês começaram por crer na sua graça? Por que agora dependem de suas obras? Isso é tolice. Vocês devem continuar em seu favor imerecido. Estas palavras são fortes de Paulo. Não comece com a graça e termine com a lei. Não comece com a nova aliança apenas para voltar à antiga aliança. Existem aqueles que dizem que não são justificados pela lei, mas acreditam que devem guardar a lei para a santificação. Meu irmão e minha irmã, tanto a justificação quanto a santificação vem pela nossa fé somente na obra consumada da cruz de Jesus. Quando você estiver estabelecido no novo pacto da graça, experimentará uma tremenda sensação de confiança e segurança em Cristo. Quando sua confiança está em seu favor imerecido e não em seu desempenho, você não sentirá como se estivesse constantemente entrando e saindo de seu favor e aceitação. É uma pena que alguns cristãos tenham se colocado de volta na antiga aliança sem perceber. Às vezes eles sentem que Deus está do seu lado, mas outras vezes eles sentem que Deus está longe deles. Às vezes eles sentem que Deus está satisfeito com eles, mas outras vezes eles sentem que Deus está zangado com eles. Todos esses sentimentos são baseados predominantemente em sua própria avaliação de como eles se saíram, como se sentem sobre si mesmos e não como Deus os vê. Como não há base bíblica da nova aliança para tais avaliações, eles acabam decidindo arbitrariamente se merecem as bênçãos e o favor de Deus em suas vidas ou não, quando na verdade eles realmente têm acesso às suas bênçãos o tempo todo, simplesmente por causa de Jesus e sua obra consumada na cruz. No dia de hoje, meu irmão, minha irmã, pense, fale e haja, sabendo que não se trata de você ou de suas obras, é sobre Jesus e somente Ele, e dê as bênçãos para você mesmo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração.
Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. A sua promessa está chegando, apenas espere. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49 diz: Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Em outra versão diz: Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Essas palavras são de Jesus Cristo. Jesus enviaria a promessa do Pai. Mas, entretanto, porém, eles teriam que esperar. Agora eu falo para você. Jesus enviará para você a promessa do Pai. Mas, entretanto, porém, espere. E qual era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo. Nesta ocasião, ninguém conhecia, ninguém tinha visto, nem sabia do que se tratava. Era uma promessa impalpável. Jesus disse: Eu vou, mas vocês fiquem parados, esperando em Jerusalém, até que ele venha. Esse até que é complicado, porque na Bíblia, com raríssimas exceções, nenhuma promessa tem data. Jesus não disse para os discípulos esperarem em Jerusalém por um determinado período de tempo. Era até que o Espírito Santo viesse. E agora eu repito as palavras de Jesus para você. Espere até que a sua promessa venha. Samuel, quando ungiu Davi, não falou quando ele seria rei. Quando José teve um sonho que iria governar o Egito, Deus não falou quando seria. Esperar com uma data prevista já é difícil. Imagine sem previsão. Deus falou através de Jesus: fiquem em Jerusalém até que, não deu data, do alto vocês sejam revestidos. Com isso, devido à espera, começa-se um ciclo na vida dos discípulos. Ansiedade, falta de esperança, dúvida, inclusive alguns voltaram a pescar. Eles foram ficando inquietos. Agora eu pergunto, quem não ficou inquieto na vida, esperando a resposta de uma entrevista de emprego, de um resultado de uma prova ou de um processo na justiça? A espera gera inquietação. E como você vai ficar como Deus quer que você fique se você está inquieto? Quando existe uma promessa para a sua vida, você não tem que fazer nada além de esperar. Aqui Deus desafia o limite emocional do ser humano. Deus fala: você quer a promessa? Eu te dou, mas você vai ter que esperar o tempo. A promessa vai chegar, ela foi liberada, vai se cumprir, mas fiquem em Jerusalém, ou seja, fiquem onde estão e aquietem o coração, libertem-se dessa ansiedade. E não adianta pedir para Deus tirar essa ansiedade e inquietação de você, porque é você que precisa superar isso. Porque Ele diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós é que precisamos nos aquietar, e não é Deus que nos aquietará, compreende? Aquietar-se é muito difícil quando já temos uma promessa. Esperar é muito difícil quando a ansiedade, os sentimentos estão vencendo a sua convicção. Enquanto você tiver a convicção em quem te prometeu e que quem te prometeu é fiel para cumprir, se isso for maior que seus sentimentos e emoções, você nunca vai perder a promessa.
Você pode dizer: estou muito cansado, exausto emocionalmente, com raiva, revoltado, não aguento mais. Te afirmo, se a sua convicção for maior que os seus sentimentos, você vai receber a promessa. Se as suas convicções aniquilarem, congelarem esses sentimentos negativos que aparecem todos os dias em nossa mente, a promessa está à porta. O problema é que os maus sentimentos muitas das vezes são maiores do que a vontade de esperar. Quando esse sentimento de frustração sobrepõe a sua convicção, a promessa é perdida. José foi escravo, depois foi preso por 13 anos injustamente. Você acha que pensamentos e sentimentos ruins não assolaram a vida dele? É claro que sim. Ele deve ter ficado revoltado, triste, sentindo-se injustiçado. Por mais que José possa ter se sentido revoltado, o sentimento ruim não foi maior do que a convicção. Deus está chamando uma geração de pessoas convictas, pessoas que vão triunfar, pessoas de fibra, que não deixam os sentimentos negativos sobreporem a convicção na promessa. Se Deus prometeu, não importa se vai ser hoje, amanhã ou daqui a 5 ou 10 anos. Espere, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quantos exemplos temos na palavra de profetas que foram perseguidos por anos, passaram por situações terríveis e com certeza tiveram os piores sentimentos. Porém, eles não se deixaram dominar por esses sentimentos, porque a convicção era muito maior do que qualquer mau sentimento. Eles sempre colocaram a convicção na promessa na frente dos seus sentimentos. Os sentimentos virão, porque somos seres humanos, mas ele nunca poderá ser maior do que a sua convicção na promessa. José sofreu por 13 anos, um longo tempo. Agora, qualquer minuto sofrendo já é muito. Imagine 13 anos. Mas, aos 30 anos, ele tornou-se governador do Egito. E a Bíblia diz que ele morreu aos 120 anos. Pergunto a você, 13 anos sofrendo é muito para viver depois 90 anos de prosperidade? Não é muito, é pouco. Não importa o tamanho da sua espera, o tempo de desfrutar a promessa sempre será muito maior do que o tempo que você esperou. Você pode achar que está demorando muito, 1 ano, 2 anos, 3 anos, esqueça isso. Quanto mais tempo você esperar, será mais tempo que irá desfrutar. Deus dá longevidade, prosperidade, graça para quem tem promessa. Quem tem promessa já tem tudo. Quem tem promessa já venceu. Você vai ter que fazer apenas uma coisa: esperar. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos. Liberte-se desta ansiedade, liberte-se dos maus pensamentos, da raiva, dessa revolta e saiba que a sua convicção naquele que te prometeu tem que ser maior que tudo isso. Quando eu estava no auge do sofrimento do meu deserto, eu recebi uma palavra profética vindo da boca da minha irmã, Regina. Ela disse que Deus ia me levantar, que iria restaurar todas as áreas da minha vida, que Ele estava me preparando para algo muito grande, que eu mal poderia imaginar. As minhas circunstâncias eram péssimas e os sentimentos piores possíveis. Me agarrei a essa palavra e por mais dor, sofrimento, angústia que eu sentia, sempre me lembrava desta palavra e profetizava na minha vida. Não deixei os sentimentos sobreporem a convicção das promessas de Deus para a minha vida. Hoje, elas estão se cumprindo e de uma forma incrível e muito, mas muito melhor do que eu ousava sonhar um dia. Creia, meu irmão e minha irmã.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: Por isso não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações, momentâneas e ligeiras, são leves em relação ao peso da glória incomensurável. Que palavra poderosíssima! Meus queridos, você pode estar destruído com seu sofrimento, mas conforme diz a passagem, suas tribulações são momentâneas, ou seja, têm início, meio e fim. São ligeiras, ou seja, vão acabar rapidamente. E são leves, comparando com o peso da glória sem medidas que virá através da promessa de Deus em sua vida. Que palavra é essa? Tome posse agora! O problema do cristão não é o de ter a promessa, mas sim de não saber esperar a promessa. Muitos falam assim: eu tenho uma promessa, mas está demorando muito. Eu tenho uma promessa, mas está muito difícil. Quem tem uma promessa não usa vírgulas, apenas ponto de exclamação. Fale assim: eu tenho uma promessa, ponto de exclamação. O problema do cristão não é acreditar na promessa, mas sim esquecer de quem prometeu. Agora eu te afirmo algo incrível. 1 ano você vivendo a promessa vai fazer você esquecer de todos os anos de espera. Eles serão insignificantes perto do que você vai viver em apenas 1 ano. Creia nisso. No dia de hoje, espero que você tome posse de todas essas palavras e comece um novo ciclo na sua vida. Tenha convicção na promessa e em quem te prometeu e espere com uma atitude paciente. Esta convicção tem que ser maior que os seus sentimentos, maior do que as suas perdas, maior do que as decepções que a vida possa estar trazendo para você. Ou você acha que não temos decepções depois de estar vivendo a promessa? Abraão teve muitas decepções depois de ter recebido a promessa, Isaque. Diversos problemas assolaram a vida dele depois da promessa cumprida. Agora um alerta: no meio da espera não é hora de errar. No meio da espera ficamos inquietos e nossas emoções poderão nos abalar. A esperança e confiança precisam estar no único que nunca vai te decepcionar. Não deposite a sua esperança e confiança nos homens, porque você pode se frustrar. Quando estamos inquietos, corremos para desabafar com pessoas, trocamos de igreja, achamos que o louvor está fraco naquele templo, achamos que a pregação não está surtindo efeito. A igreja não te promete nada, o pastor não te promete nada, o ambiente não te promete nada. Quem te promete é Deus, que está em todos os lugares, inclusive no seu quarto, onde você o encontra no secreto. Para que Deus libere a promessa em sua vida, você precisa estar maduro para receber. Analise a você mesmo e avalie se você está maduro o suficiente para receber o que está esperando. Outra situação: a promessa nunca é possível. Se é possível, não é promessa, é proposta. A promessa sempre é impossível. O que vem de Deus, o homem não consegue te oferecer igual. Sempre é melhor, logo é promessa. Deus não coloca coisas possíveis em suas mãos, apenas impossíveis. Se você quer coisas possíveis em sua mão, negocie com os homens. Agora, se o que espera é impossível, sirva e espere no Deus do impossível. Se você tem uma promessa de Deus em sua vida, espere somente com uma atitude santa. Esperar quando se tem promessa não é perder tempo. Independentemente do tempo, não se desespere, não fique ansioso. Quando tem promessa, o melhor é ficar parado
quieto e esperar ela se cumprir. E pode ter certeza, ela vai se cumprir, depende apenas de você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Essa mensagem, Senhor, é muito profunda. As promessas vêm de Ti e o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. Muitos de nós, Pai, por vezes, durante a espera, ficamos angustiados, impacientes e ansiosos. Nos perdoe, Senhor, pois sabemos que o Seu tempo é perfeito. Derrame a Sua graça sobre cada um de nós, para que os sentimentos e emoções nunca sejam maiores do que a convicção na promessa e na fé em quem a prometeu. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ser leve, mas não será fácil. Viva com leveza. Do livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não projetou você para viver cansado. Não é nada fácil, e aqui vem o grande aprendizado desta mensagem. Não confunda facilidade com leveza. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que pode ser leve. Às vezes você pode ter pensado que depois que você aceitou Jesus, tudo ficou pior. Mas não, te afirmo, tudo já estava assim, só que você não via, pois tinha uma venda nos seus olhos que Deus tirou. Um fumante não consegue sentir mais o cheiro, mas quando ele entra no ambiente puro, todos que estão lá presentes conseguem sentir o aroma que ele carrega. A conversão é basicamente isso, é Deus tirando as vendas. E quando isto acontece, percebemos o lixo que já estávamos acostumados a viver. Com isso, temos a impressão que tudo parece estar desmoronando. Na verdade, sempre esteve. Era você que não enxergava. Mas entenda isso. Tudo vai se encaixar no tempo devido e lá na frente as coisas começarão a fazer sentido. Precisamos pontuar isso. Uma vida leve não significa uma vida fácil. O Evangelho não vai poupar-nos das lutas. Pelo contrário, é o processo que transforma meninos em homens. É o processo que tira de nós o mimimi. É o processo que faz com que nossa confiança em Deus aumente dia a dia, apesar das circunstâncias. No meio de um incêndio, por exemplo, você terá que fazer escolhas, estabelecer prioridades. Quem você vai salvar? Você logo pensa que precisa salvar a sua esposa, seus filhos e os seus documentos. Deus nos fala hoje que precisamos viver como se tudo estivesse em chamas. Porque quando tudo parece que está em chamas, não teremos tempo para carregar o peso que Deus não quer que carreguemos. Quando tudo está em chamas, você terá que priorizar o que é prioridade para Deus também. Então, quais são as duas coisas que você vai priorizar e que não poderá perder quando tudo estiver em chamas? A sua identidade e a sua família. Profundo isso, não é? Deus ainda diz hoje para mim e para você: é esse estilo de vida que eu tenho para você. Uma vida sem distrações. Não vai ser fácil, filho, mas pode ser leve. Tira hoje da sua vida
da sua casa, da sua família, da sua jornada, aquilo que é desnecessário. Porque às vezes estamos priorizando aquilo que Deus nunca priorizou. Às vezes estamos valorizando aquilo que Deus nunca valorizou. E sabe qual é o problema? Nessa mochila tem espaço definido, e quando preenchemos em coisas que não são prioridade, vai faltar espaço para aquilo que mais importa. Quantas pessoas você conhece que abriram mão da família por causa de uma empresa? Quantos empresários que prosperaram e conquistaram tudo aquilo que queriam, mas esqueceram dos filhos e da esposa? Precisamos entender que nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa. Precisamos avaliar sobre o que estamos construindo a nossa história. Em Mateus 7, versículos de 24 a 27 diz: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A Bíblia está falando sobre dois tipos de homens, dois tipos de histórias e fundamentos. Ou seja, o fundamento não está onde são colocados os tijolos, mas sim no alicerce, onde você constrói e ninguém vê. O imprudente não está preocupado em construir aquilo que ninguém vê. Ele está preocupado em construir aquilo que todo mundo consegue enxergar. Ele não está preocupado com princípios. Ele está preocupado em exposição. Ele quer mostrar para todo mundo que a sua casa está pronta. Neste exemplo, essa casa pode ser substituída pelo seu trabalho, sua história e o seu ministério. Existirá um momento que teremos dificuldades, tanto para as pessoas que estão em Deus, tanto para aquelas que não estão. Você já parou para pensar que a fundação é uma das partes mais caras de uma construção? Talvez aquela pessoa que não tinha princípios gastou menos dinheiro e levou menos tempo para construir do que aquele que tinha princípios. A grande verdade é que nessa jornada de fé, quando a chuva forte aparece, quando o desafio surge, saberemos qual a construção que vai suportar. E aí chegamos à conclusão que não importa a construção que foi construída mais rápido, mas sim quanto tempo ela dura. Sem Deus, você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. Mas aí vem a pergunta para você me responder: quanto tempo isso dura? Para viver uma vida leve, não importa como construímos, importa apenas onde está nossa confiança. Existem momentos que parece que nada está acontecendo, mas o poder mais explosivo de uma semente acontece em um ambiente onde ninguém enxerga. Precisamos lembrar que aquilo que Deus tem para nós dura para sempre e é eterno. O que tem nos guiado? Existem momentos que o que tem nos guiado é a multidão. E tem momentos que estamos mais preocupados com aquilo que os outros estão dizendo do que Deus pensa a nosso respeito. Se você é controlado pela opinião dos outros, isto representa a forma mais segura de jamais atingir os propósitos de Deus na sua vida. A multidão é enganosa. A mesma multidão que aplaudia Jesus quando ele entrava na cidade, dias depois gritava: "Crucifica-o!" Pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. A presença da multidão representa a ausência de milagre. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23 a 26 diz:
Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Talvez seja nesse contexto que Jesus vai entrar na sua vida. Todo mundo olha para você e enxerga que nada vai dar certo. Mas a boa notícia é que Jesus chegou na sua casa. Existe um momento que vamos ter que decidir se os risos da multidão em relação aos nossos sonhos vão definir o que vivemos, ou se é a palavra que Deus já liberou antes da multidão chegar em nossa casa. Para todo mundo que conhece a sua vida, pode parecer ridículo o sonho que te move, mas não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. Existem milagres que só vão acontecer na sua casa quando a multidão sair. Tem milagres na sua família que só vão acontecer quando a multidão sair. Estou falando aqui de pessoas, sugestões, conselhos, pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus te prometeu. Você lembra do primeiro pecado da criação? Satanás apenas sugeriu o que para ele era bom. A grande questão é que desde Gênesis, Deus declarava que algo acontecesse e ele via que era bom. E o inferno sugeria que algo também acontecesse e dizia que também era bom. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você não terá noção no que é capaz. E qualquer sugestão do inferno pode fazer você parar. A promessa de Deus chegou na sua casa antes de qualquer sugestão do inferno. Então você precisa decidir em qual delas você vai querer se agarrar. O que você tem que definir é se a multidão vai reconhecer os milagres ou vai te impulsionar para o seu destino. Ou é a multidão que te move ou é a palavra de Deus. No versículo, a mesma multidão que duvidou do milagre o espalhou por todos os lugares. Toda a multidão que se levantou contra as promessas de Deus vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Existem alguns momentos que, sem perceber, somos guiados pela carência. A carência, muitas vezes, move-nos para aquilo que parece a promessa, mas não é. O problema é que, enquanto estivermos satisfeitos com aquilo que parece com a promessa não vem, porque Deus nunca vai disputar espaço em nós. A carência tem frustrado muitas pessoas. Como um exemplo muito comum, observamos pessoas que têm a convicção de que o namoro vai dar certo. Eles estão carentes e insistem com o relacionamento. Qual o resultado? Quando se casam, terão a certeza que não era isso. A grande questão é que se você começa o relacionamento, seja ele qual for, pelas motivações erradas, você só conseguirá mantê-lo pelas motivações erradas também. Agora eu pergunto para quem está namorando: se o seu namoro te afasta de Deus, o que faz você acreditar que o seu casamento vai fazer você se aproximar dele? A inconstância no namoro não vai se transformar em constância no casamento. Existem problemas que enfrentamos que desde o princípio sabíamos que seriam problemas, mas porque estávamos carentes, criamos uma expectativa em pessoas, alianças, empresas, lugares, entre outros. A expectativa que criamos nisso tudo, somente Deus pode suprir. Tem muitas mulheres que estão reclamando dos seus maridos, e eles são incríveis, e vice-versa. Às vezes estamos frustrados com o outro porque estamos colocando expectativa naquilo que o outro não tem como suprir. O casamento não vai fazer você feliz. Você tem que ser feliz antes de se casar. Porque quando o homem feliz
casa com uma mulher feliz, não tem como dar errado. Quando um homem e uma mulher que tem um buraco dentro de si se casam, achando que vão se preencher, os dois vão passar mal juntos. Deus não veio para suprir as nossas carências. Ele veio para preencher todo o vazio, porque só Ele sabe o que falta dentro de nós. Deus nos fez completos e só Ele sabe o que falta. Existem momentos que somos guiados pelo medo. Quando o medo define os seus limites, você estará entregando para ele a construção da sua história. Se o medo definir os seus passos, ele definirá aonde você pode ir e não a promessa que você recebeu. Se você não faz algo por medo de não ser aceito, esse medo definirá até onde a sua vida poderá ir e não a promessa que Deus fez na sua vida. Existe o medo de não conseguir, medo de não alcançar. É como se estivéssemos falando para Deus: eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu acho que o meu medo tem mais poder de definir a minha história do que a tua promessa. Deus conhece a sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Existem pessoas que, por medo de perder, perderam. Você não consegue dar os seus primeiros passos de fé. Você condiciona a sua conversão e o dia que você vai mudar a sua história pelo que os outros vão pensar. Precisamos renovar as nossas esperanças, apesar dos cenários. No livro de Habacuque 3, 17 e 18 diz: porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Os meus olhos podem estar vendo que falta tudo, mas a minha fé diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 13 diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram.
embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A palavra não está dizendo que eles foram poupados das circunstâncias. A palavra diz que eles foram poupados nas circunstâncias. Eles não foram poupados dos processos. Eles foram guardados por Deus durante o processo. Os leões ainda estavam lá, mas não podiam comê-los mais. O fogo ainda estava lá, mas não podia queimá-los mais. A espada ainda estava lá, mas não podia feri-los mais. É por isso que Hebreus 11 diz que a fé não é a ausência de circunstâncias contrárias, mas a fé é a segurança de que Deus nos guarda em todas elas. Na passagem da fornalha ardente, em Daniel 3, a Bíblia não está dizendo que Deus enviou um anjo para que a fornalha não queimasse mais. Pelo contrário, ela estava tão aquecida que os soldados que se aproximaram morreram queimados. Deus estava estabelecendo para as pessoas um princípio. Os teus gigantes não precisam sair para que eu faça. Eu vou fazer na presença deles. A fornalha continua quente, o leão continua na arena, a espada continua levantada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 poderão cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Pare de ser guiado pelo medo. No livro de Romanos 8, versículos 31 e 32 diz: Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não tem sentido você perguntar para Deus se ele te ama ou não, ou se ele deseja fazer ou não. Ele entregou o próprio filho por você. Existe alguma dúvida com relação a este amor? Quando entendermos a altura, largura e profundidade do amor de Deus por nós, o medo não vai mais fazer sentido. No livro de Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Se existe fé, não há espaço para o medo. O medo vai te dizer: não tem como acontecer, é impossível. E a fé vai te dizer: já aconteceu, é inevitável. Existem momentos que a sua mente te dirá que não tem mais como. Existirão pessoas que dirão que não terá mais jeito, mas Deus te diz para tirar o medo do seu lugar secreto, que Ele vai inundá-lo com a lembrança do que Ele fez no passado. Quando lembramos do que Deus fez no passado, não existem mais dúvidas que Ele vai fazer de novo. Existem momentos que aquilo que estamos vivendo é fruto de uma amnésia espiritual. No meio da correria, vamos colocando várias bagagens. Esquecemos que se continuarmos confiando, caminharemos com leveza. Às vezes, o que mais nos impede de viver o novo de Deus é quando somos guiados pelo passado. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. Você já parou para pensar a loucura que é pegar um tempo que não existe mais e deixar ele governar a construção do seu amanhã? Deus nos diz que não devemos ser guiados pelo nosso passado, pois ele não existe mais. Tem coisas que o diabo nem lembra mais e ficamos tentando trazer à memória. Deus declarou lá atrás que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. A partir de hoje, não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que você vai viver. A partir de hoje, não tem a ver com aquele pai que você não teve,
mas com o tipo de pai que o seu filho vai ter. Deus nos dá a oportunidade de reescrever uma nova história e abrir mão do fardo que é o nosso passado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. O que é interessante aqui é que profetizar, sonhar e ter visões futuras não tem a ver com o passado. O que Deus tem para fazer na sua vida a partir de hoje não tem a ver com o seu passado, mas com aquilo que está por vir. A tua visão não é para ver o que ficou para trás, é para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deixe a carência, o medo e o passado para trás. Nem o diabo está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado em frustrar o seu futuro. Lembre-se sempre disso. No dia de hoje, permita-se começar a viver todos os planos e sonhos que Deus planejou para a sua vida. Dê passos de fé, viva um dia de cada vez e pode ter certeza que o seu caminho nunca mais será o mesmo. O processo é difícil e doloroso, mas maravilhoso e libertador. E ainda temos a oportunidade de trilhar neste caminho com leveza e tendo a certeza que o melhor ainda está por vir. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, que essa mensagem seja uma precursora de mudanças de vida. A partir de hoje não seremos mais guiados pela multidão, pelo nosso passado e pelo medo. Seremos guiados pelo seu Santo Espírito e trilhando pelo caminho que o Senhor sonhou para cada um de nós. Trocamos contigo, Senhor, o nosso jugo e nosso fardo para vivermos uma vida com leveza. Sabemos que não será fácil, mas entendemos hoje que pode ser leve. Confiamos e aguardamos em Ti, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A sua fé pode mover o sobrenatural. Escolha viver pela fé, não por vista. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão e minha irmã, Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele fez uma promessa para nós. Pode ser leve, porque eu já troquei de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz. Aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei a você. Se cada um de nós perdêssemos tudo, mas não a fé, não perderíamos nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém, que não tem nada aos olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Se você se agarrar na fé que Deus te deu, nada mais vai ser impossível na sua vida. Preste muito atenção no que vai ouvir nesta mensagem. A palavra que vai ouvir no dia de hoje poderá mudar tudo na sua vida. Uma palavra libera o destino. Uma palavra ressuscita mortos. Jesus falará ao seu coração.
Um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Jesus ressuscita mortos, é quando ele ressuscita vivos. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe a razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem? Te respondo. É porque, na verdade, elas não sabem o que realmente querem. E quando sabem, não possuem a fé suficiente para manifestá-las. A fé não é a constatação do que está acontecendo, é a declaração do que vai acontecer. Um exemplo. Se o seu ambiente de trabalho estiver péssimo, comece a declarar que ele será transformado, porque na verdade não tem a ver com aquilo que te cerca, mas sim como você vê aquilo que te cerca. O que acontece muitas das vezes é que você já está em um lugar que um dia você sonhou que traria para você plenitude. E agora você está ansioso para um novo futuro. Daí, quando esse futuro chegar, você estará ansioso com o próximo futuro. Infelizmente, estamos sempre adiando a felicidade, quando Jesus diz para nós que a felicidade não está em nossas conquistas, mas sim na presença dele. Não tem a ver com as estações que você vai chegar, tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. O seu posicionamento hoje define aonde você pode chegar. O limite de ter uma vida em plenitude está ligado à sua fé. Existem milagres que você está esperando que aconteça, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Existem momentos que nós clamamos para que Deus mande a chuva, mas nós nem preparamos a terra ainda. Deus nos diz que, se Ele mandar a chuva do jeito que se encontra os nossos campos, Ele vai destruir a nossa plantação e isso não vai nos abençoar. É preciso estar pronto. Prepare-se para receber aquilo que Deus quer derramar e posicione-se na direção do milagre. Você sabe o porquê que a fé convida-nos a tratar as coisas que não são como se já fossem? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para subir no trono? Temos o exemplo de Davi. Ele era improvável, desconhecido. Até para os seus pais e irmãos, ele era invisível. Mas a partir de um dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Aos olhos dos homens, eles viam Saul no trono, mas aos olhos de Deus, o trono estava vazio, porque o rei que era seu por direito ainda não havia se assentado lá. Por isso, não se mova por aquilo que o homem vê. Por vezes, você olha para uma situação e enxerga o impossível, mas aos olhos de Deus, essa situação já foi vencida. Pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você ainda não fez. Para você viver aquilo que deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Se você der os seus passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Os céus estão prontos para reagir sobre a sua casa, mas a sua casa precisa dar os primeiros passos. O Evangelho não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. Não faça das suas crises o seu devocional. Uma pessoa que já está sem esperança, acorda, toma o seu café e fica horas assistindo o jornal. Depois disso, quando sai para trabalhar, tem a perspectiva que o mundo está desmoronando devido a tanta violência que ela assistiu. Esta pessoa fica com a sensação de que tudo está errado, e isso parte da influência do que acabou de ver nos meios de comunicação.
Entenda que o céu não está em crise e que você precisa fazer a sua escolha. Ou as realidades do céu entram na sua casa, ou os seus olhos vão ditar para onde você pode ir. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Isso é um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares para onde você vai, mas quem vai com você até lá. A ansiedade é o mal do século. Ela é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus. Se a sua expectativa está no seu trabalho, na promessa de homens, a ansiedade vai governar a sua história. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você precisa ter consciência de que Deus é o suficiente para tocar em qualquer esfera da sua vida e mudar a sua história. Então, quando você confia em Deus, pode todas as coisas. Você descansará debaixo da certeza. Se nós sabemos que Ele pode todas as coisas, por que acreditamos que Ele só vai tocar em algumas delas? Deus pode liberar curas contra a enfermidade, pode mudar histórias financeiras, mudar cenários. Confie, se posicione. Quando você pauta o seu futuro naquilo que os olhos veem, você estará dando para a sua carne o lugar de governo para a sua história. Você sabe por que isso? Porque a partir daí, os seus olhos vão definir até onde você poderá chegar. Você tem que entender, ou são os seus olhos que dirão a você quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando nada ao teu redor existia, fará isso. Faça a sua escolha. Os seus olhos veem impossibilidades e a sua fé diz: vai dar tudo certo. Foi eu que te prometi e eu vou prover cada promessa. Em 2 Coríntios 5,7 diz: andamos na fé e não na visão. Olha que interessante isso. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Com certeza você responderá sim, pois nos dias de hoje isso é muito comum. Vamos fazer um parâmetro com nossa vida espiritual. Existem muitos, mas muitos cristãos que caminham perto dele há muito tempo, mas não confiam que ele pode fazer aquilo que a palavra dele diz. Você sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo com isso? Que estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar o porquê que mesmo as igrejas crescendo cada dia mais em números de fiéis, os milagres que rompem o sobrenatural não aumentam na mesma proporção? É porque estar perto não significa confiar. Talvez você esteja há anos na igreja e não confia que uma palavra ou uma oração pode mudar a sua história. Se fosse diferente, levaríamos mais a sério nossos momentos no secreto com Deus, um sermão sendo ministrado ou uma mensagem sendo ouvida. Essa mensagem, por exemplo, poderá ter dois efeitos na sua vida. Ou ela não representará nada, ou sua vida poderá ser transformada. Esses efeitos são liberados de acordo com a sua fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não o temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. No episódio da tempestade, Jesus apresenta-se para os discípulos. Porém, ele só acalma a tempestade depois que ele entra no barco. Primeiro ele diz: sou eu. Ou seja, primeiro Jesus acalma a tempestade
dentro deles, dos discípulos. Depois ele entra no barco e a tempestade cessa. Observe o princípio que ele está estabelecendo. A sua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na presença de Deus que se manifesta. Você precisa confiar que o fato de Deus estar com você já é a segurança que você precisa. Em João, capítulo 15, versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. O significado de equilíbrio basicamente é posição estável, sem oscilações ou desvios. Equilíbrio não é ausência de intensidade, é ausência de inconstância. Deus nos fala que o que vai mudar a nossa história não é só a intensidade do que fazemos, mas é como vamos até o final. Nossa geração tem um problema de inconstância e não de intensidade, porque na primeira crise abrimos mão da fé. Ou seja, no momento onde você mais precisa se firmar, acaba fugindo. Equilíbrio não é você ir mais devagar, é você ser constante. Fique firme, não importa aquilo que está cercando você, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as promessas que Deus liberou sobre você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha isso. Depois que fizer tudo, permaneça firme. Em 1 Coríntios 16:13 diz: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Para vivermos uma vida constante, viver no sobrenatural e acima de todas as adversidades, isto tem a ver também com as nossas escolhas. Uma vez perguntaram para um esportista famoso: é verdade que você corre todos os dias 4 horas da manhã? E ele disse: não, às 4 eu já estou correndo. E falaram para ele que não precisava, pois ele já era campeão mundial. Ele disse: é justamente por conta disso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que algum adversário meu está indo treinar às 4 horas da manhã, eu começo a treinar às 2. E se eu souber que alguém está treinando às 2 horas da manhã, eu não vou mais dormir para poder treinar. Sabe por quê? Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade minha. Precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar os nossos filhos para passear, ninguém vai comprar flores para nossa esposa no dia dos namorados, ninguém vai dizimar e ofertar por você, ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque as suas escolhas definem os seus limites, as suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu liberdade para escolher. O pastor Luciano Subirá fala algo maravilhoso sobre dízimo e oferta. Ele diz que o dízimo e a oferta é a celebração da redenção, porque quando éramos escravos, não tínhamos direito de escolher se íamos semear ou não. E o fato de você poder escolher isso hoje significa que você é livre. O escravo não tem escolha,
Mas o filho, sim. Você pode escolher lançar-se na vontade de Deus ou não, ser passivo diante das promessas de Deus ou não. Esse livre direito de escolha, para muitos de nós, tem sido justamente onde estamos perdendo. Lembra-se do filho pródigo? Ele chega para o pai e diz que deseja a parte da herança e o pai o entrega. Ou seja, ele dá para o filho provisão e liberação. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo o certo porque estamos crescendo e temos liberdade para escolher. Só que o fato de Deus nos dar liberdade de escolhas não significa que Ele aprova todas elas. O maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso aonde Deus não aprova. Às vezes nós estamos cansados por buscar sucesso, onde Deus não enxerga sucesso para nós. A história de Paulo, por exemplo, para a nossa geração, seria um dos maiores exemplos de fracasso que a Bíblia retrata, pois Paulo não foi milionário e morreu sozinho. Se analisarmos os critérios que usamos para o sucesso, pode ser completamente diferente daquilo que é certo para Deus. E talvez você esteja se cansando, tentando alcançar algo que já recebeu e nem percebeu. O que importa para Deus não é o castelo que construímos, mas é onde buscamos refúgio quando ninguém nos vê. Não tem a ver com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. Aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz. Sem perceber, vamos tentando moldar Deus e acreditamos que Ele só pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós. Mas entenda isso: antes de você existir, Ele já era Deus e continua sendo. Não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava que Ele não pode fazer. A grande questão é que no Evangelho, Deus só pode tocar nas áreas que você expuser e reconhecer. Jesus veio para os doentes. Ele não vai tocar naqueles que acham que não precisam dele. Evangelho não é para quem acha que precisa, é para quem sabe que precisa. Precisamos nos comprometer com o nosso destino profético, mais do que nos comprometemos com as nossas desculpas. No livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Precisamos nos expor ao poder, igual nos expomos para as pessoas que não nos ajudam em nada. Exponha-se, deixe-se ser trabalhado pelo Senhor, tenha a postura de um verdadeiro filho ou filha de Deus. Jesus morreu para que vivêssemos uma vida plena em todas as áreas de nossa vida. Mas para que isto aconteça, Ele te diz agora, neste momento, que seja feito conforme a tua fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem fale aos corações, mude vidas, restaure famílias. Muitos dos seus filhos e filhas que oram neste momento estão vivendo cativos ao seu passado e às suas circunstâncias. Não conseguem se libertar, Pai. Ajude-os em nome de Jesus. Desperte em cada coração o dom da fé. Que eles tenham consciência que a verdadeira mudança de vida depende da liberação da fé. O seu plano está desenhado para cada um,
mas muitos de nós ainda não está caminhando dentro da sua vontade. Que esta mensagem desperte esse encorajamento e comprometimento para vivermos pela fé e não mais por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quanto a mim? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 5 diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Hoje falaremos sobre um assunto muito grave entre as pessoas, e principalmente no meio cristão: o egocentrismo. Egocentrismo é o comportamento voltado somente para si, ou tudo que lhe diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Precisamos tomar consciência que é tempo de mudança. Jesus está voltando em breve e com isso temos uma pequena janela de tempo para impactar o mundo com nosso testemunho. E isso é absolutamente impossível de se fazer quando somos cristãos egocêntricos e bebês mimados. No livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Existe uma vida, podemos dizer assim, mais alta, mais elevada para cada um de nós. Uma vida egocêntrica é preocupar-se apenas com o que estamos recebendo. Essa vida mais elevada é depositar-se em Deus e todos os dias dizer a Ele: Pai, o que posso fazer por você hoje? Como posso glorificar o seu nome hoje? Quem o Senhor quer que eu ajude hoje? Precisamos dar um reviravolta, permitindo sermos usados por Deus, sermos uma bênção por onde caminharmos, sermos luz na escuridão, sermos sal da terra. Com isso, teremos uma grande vida e com propósito. Atente-se pelas palavras de Jesus. Siga o meu exemplo de vida e o meu morrer. Ou seja, aprender a caminhar como Jesus e morrer para si mesmo. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Precisamos viver a vida pela fé no Filho de Deus, que morreu e deu a vida por cada um de nós. Se Jesus morreu por nós, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, para viver uma nova vida e nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas. Deus nos ama incondicionalmente e tem um plano bom para nossas vidas. Ele quer cuidar de nós, pois somos seus filhos. Um grande exemplo de egocentrismo muito evidente foi Lúcifer. Olha o que aconteceu. No livro de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15 diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer foi uma grande criação de Deus. Dizem relatos que seu corpo era composto por instrumentos musicais. Ele foi um alto anjo da adoração ao Senhor.
ele escolheu voluntariamente se rebelar contra Deus. Deus nos criou para fazermos o que é certo. Na verdade, ele não criou robôs e fantoches. Devemos usar o livre-arbítrio para escolher a sua vontade. Deus nos dá a liberdade de escolha. O Senhor coloca diante de nós a vida ou a morte, e a escolha é nossa. Lúcifer fez a escolha errada, achando que poderia ser como Deus. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18 diz: Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo dos céus como relâmpago. Satanás foi expulso do céu e a sua morada é aqui nesta terra, na atmosfera onde vivemos. Ele é o autor da destruição de nossas vidas. Porém, nós temos autoridade sobre ele no nome de Jesus. Satanás vive na terra, mas a terra pertence a Deus. Nós, como imagem e semelhança do Pai, vivemos neste mundo, mas temos que ter a consciência que não pertencemos a ele. Enquanto estamos aqui, precisamos lutar com as armas espirituais que estão à nossa disposição. Dizer não ao que não é da vontade de Deus para nós. Muitas pessoas perdem a sua vida tentando fazer por elas mesmas. Na verdade, Deus quer fazer por nós. Ele pode abrir portas que jamais poderíamos abrir e ainda fechará portas que nos afastará de diversos problemas. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 7 diz: O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando caminhamos com Deus em espírito e verdade, não temos que temer ao inimigo de nossa alma. Satanás tenta dominar a nossa mente com sugestões, cochichando em nosso ouvido, semeando o veneno do egoísmo. Agora atenção! A decadência do ser humano está na desobediência a Deus, e toda desobediência está ligada ao egoísmo. Começou no Jardim do Éden. Mesmo sendo errado, Eva quis. A serpente falou que era bom, porém não falou das consequências. Satanás é paciente e manipulador. Ele não tem pressa e é astuto. Mas nunca se esqueça, ele é um derrotado e você tem autoridade sobre ele. O egoísmo é uma decadência. Caim matou Abel porque era egoísta. Os irmãos de José o venderam como escravo e o jogaram num poço porque eram egoístas. O rei Davi cometeu adultério porque era egoísta. Jonas era egoísta e foi engolido por uma baleia. Um jovem rico apegou-se às suas riquezas e perdeu a vida eterna pelo egoísmo. Esses são apenas alguns dentre vários exemplos da Bíblia. O egoísmo gera desobediência. Por vezes, o egoísmo é muito sutil em sua vida. Você pode ser uma pessoa egoísta e achava que não era, até ouvir essa mensagem. Você pode mudar isso agora e viver uma nova vida. Liberte-se desse mal. Se você é uma pessoa que foca somente em você, quer fazer somente por você, e ora, inclusive, pedindo coisas apenas para o seu deleite, você é uma pessoa egoísta. O que Deus propõe para você hoje é que pare de olhar para si. Deixe Ele cuidar de você e cuide do seu irmão, do seu próximo. Com o tempo, fazendo isso, você será uma pessoa plena em todos os aspectos da sua vida. Ele quer cuidar de você. No livro de João, capítulo 6, versículo 35 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você não precisa de nada,
somente de Jesus. Focamos nossa vida na busca de coisas, sejam quais forem. Essas coisas, entre aspas, que procuramos, não irão satisfazer a nossa alma nunca. A melhor maneira do mundo de se viver é sair de nossas mentes e ser uma bênção para as outras pessoas. No livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 29 diz: Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Por muitas vezes, quando queremos ajudar as pessoas, somos muito exigentes com relação a quem podemos ajudar. Nunca esqueça disso. Use o dinheiro e as coisas para abençoar as pessoas, independente de quem for, e não use as pessoas para obter dinheiro e coisas. Agora, respondendo à pergunta do perito da lei: quem é o meu próximo? No livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 39 diz: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, custe o que custar. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Não existe como ter compaixão e misericórdia de uma pessoa se não esquecermos de nós mesmos. Ou temos compaixão ou temos autopiedade. Deus não quer que coloquemos a piedade para dentro de nós mesmos. Ele quer que a direcionemos para fora, para este mundo ferido. O bom samaritano mudou seu plano para ajudar aquela pessoa ferida. Depois de tratar as suas feridas, ele levou aquele homem para uma hospedaria e o instalou. Disse: custe o que custar, ajude esta pessoa. Custe o que custar. Precisamos parar de impor limites em nós mesmos e ajudar as pessoas, custe o que custar, seja o que for preciso. Precisamos tirar os limites da nossa bondade e generosidade e dizer a Deus: seja o que for preciso fazer, eu vou ajudar. Senhor, eu não estou aqui nesta terra para ajudar a mim mesmo, pois este é seu trabalho. Estou aqui para fazer alguém feliz. Precisamos usar a vida que Jesus nos deu para ser uma bênção. Nós plantamos uma semente quando ajudamos o próximo. E Deus pega esta semente e traz uma colheita para a nossa própria vida. É incrível. Ele nos proporciona bênçãos maravilhosas, sem medidas, bênçãos que nunca obteríamos sozinhos quando focamos em nossos irmãos. Reflita profundamente sobre o que você ouviu e pare hoje mesmo de depositar-se em si mesmo.
Deposite-se em Deus e deixe Ele usá-lo poderosamente na vida de outras pessoas. Será uma mudança incrível e maravilhosa em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento. Agradecemos, Pai, por mais um dia de aprendizado. Esta mensagem, Pai, vai de encontro a muitas pessoas que vivem hoje focadas em si mesmas. Pessoas que de alguma forma, mesmo sem perceber, se tornaram egocêntricas. Peço a Ti, Senhor, que ilumine cada vida que foi tocada por essa mensagem através do Seu Santo Espírito. Que nos tornemos um corpo de Cristo focado em ajudar o próximo, em levantar os caídos. Que sejamos almas generosas e caridosas, visando alcançar aqueles que mais precisam. Sabemos, Senhor, que quer que cuidemos do próximo, enquanto cuidas de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a enxergar com os olhos da fé. No livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43, diz: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa passagem é maravilhosa e nos traz diversos ensinamentos. Este homem, o cego Bartimeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E a Bíblia nos ensina muitas lições que devemos levar para a nossa vida. O cego de Jericó vai nos ensinar primeiramente que a multidão que ali estava enxergava apenas com seus olhos físicos. Eles podiam ver fisicamente, mas na verdade eram cegos espiritualmente. Já este homem era cego fisicamente, mas ele enxergava mais do que toda a multidão, pois ele enxergava com os olhos espirituais, ou seja, ele enxergava com a fé. O cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, e a sociedade talvez olhava para ele e dizia: esse aí é apenas mais um. Esse aí é mais um desvalido. Esse aí não pode oferecer nenhum benefício. Vamos analisar por partes dessa mensagem, cuidadosamente, pois tenho certeza que esta mensagem falará profundamente com você neste dia. No verso 35 diz: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Estava um cego à beira do caminho. Quantos de nós, tendo um grande caminho a percorrer, estamos ali, na beira, sentados e totalmente cegos? Cegos de espírito. Nossa visão carnal para o mundo pode dominar a nossa vida. Enxergamos apenas o que queremos enxergar. E a verdade que está de frente de nós não a vemos, porque estamos totalmente voltados para os prazeres que o mundo oferece. Achamos que o que estamos vivendo é bom, prazeroso, e com isso desfrutamos de uma falsa felicidade. Estamos cegos e não enxergamos o que Deus quer nos mostrar.
Muitos dizem: vou curtir a vida, curtir muito, e depois, quando eu for chamado, volto para Jesus. Esse tipo de postura é uma grande enganação, pois o chamado é agora e a curtição deste mundo nos traz uma falsa e passageira alegria. A pior cegueira que um ser humano pode enfrentar é quando ele passa a olhar para si mesmo, ficando cego para todo o restante. Quando ele foca apenas em seus próprios problemas, em sua própria vida, esquecendo-se do que existe ao redor, esquecendo-se do próximo e principalmente esquecendo-se de Deus. Quando acontece isso, tornamo-nos pessoas egocêntricas, achando que o mundo gira ao nosso redor, e a autopiedade tomará conta de nossa vida. Há muito tempo fala-se da volta de Jesus. Temos que nos policiar com relação a isso, pois não sabemos nem o dia, nem a hora. Já ouvi de algumas pessoas que, quando estiverem na velhice, se voltarão para a fé. Isso soa absurdo, pois parece que a vida com Jesus é monótona. Mal sabem essas pessoas do quão é maravilhoso viver ao lado do Senhor, desfrutando de uma alegria que vai muito além do entendimento humano. Outro ponto importante: pessoas que falam isso se esquecem que Deus sonda nossos corações e intenções, e isso que pensam é pura hipocrisia. Devemos ouvir o chamado imediatamente, sair da beira e entrar no caminho. E qual é o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Aliás, ele não é somente o caminho, ele é a verdade e a vida. No versículo 36 diz: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Aqui está a oportunidade de receber o milagre. Era um belo dia e o cego que estava sentado mendigando ouviu algo que não era comum. Esse homem nos ensina a aproveitar o momento especial em que Deus se faz presente em nossas vidas. O cego de Jericó ouviu algo que não era normal, não era comum, e buscou saber o que estava acontecendo. No versículo 37 diz: disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Alguém naquele momento parou e começou a contar o que Jesus estava fazendo, por onde passava. Esse alguém deve ter dito: Jesus o Nazareno está passando. Ele tem feito curas, milagres, prodígios, maravilhas, ressuscitou mortos. Ele tem feito o impossível por onde passa. O cego de Jericó, sabendo quem era Jesus, por ouvir falar, coloca um desejo no seu coração: eu vou clamar ao Senhor e receber o meu milagre. Preste atenção na conjugação desse verbo. Não diz Jesus passou, Jesus passará, mas sim Jesus está passando agora. Ele está comigo agora. Ele está com você agora. Esse é o momento. Seja liberto agora. Seja curado agora. Basta que abra o coração a Ele. Jesus vai operar na sua vida hoje, neste exato minuto. Creia nisso. Nos versículos 38 e 39 diz: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este cego sabia que era a oportunidade da vida dele. Ele clamou e, mesmo sendo repreendido, continuou a clamar. Não foque para o que as pessoas vão dizer, porque na verdade quem precisa do milagre é você. Esta passagem traz ensinamentos importantes. Muitas pessoas vão interferir na sua caminhada. Muitos querem dar opinião, outros querem dar conselhos errados, outros querem te tirar do caminho e alguns querem que você permaneça na beira dele. Não importa o que aconteça,
Continue clamando, continue orando, não deixe a sua fé desfalecer. Persevere. Essa é a palavra, perseverança. Quando escolhemos caminhar com Jesus, muitas coisas ao nosso redor tentarão impedir a nossa aproximação dele e do nosso milagre. Da mesma forma que aquela multidão tentou impedir o cego, nossas circunstâncias, nosso passado, nossos murmúrios, aquilo que vemos, que ouvimos, amigos entre aspas, a dúvida, a falta de fé, entre outros, nos fazem desistir no primeiro grito. Nos versículos 40 a 42 diz: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a tua fé o curou. Quando perseveramos em nossos clamores e orações, Jesus para, se volta para nós e pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus sabia qual a necessidade daquele homem, porém ele deseja que saia de nossos lábios o desejo do nosso coração. Outra situação muito importante: quando pedir para Jesus alguma coisa para a sua vida, peça somente isso, a visão espiritual. Porque quando temos isso, não precisamos de absolutamente mais nada. Seguiremos de acordo com a visão de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo e trilhando pelos planos que Deus tem para nós. Essa passagem nos traz um grande aprendizado. Quando Jesus restaurar a sua visão, verá o mundo de uma forma diferente. Você enxergará a luz que mostrará o caminho perfeito. Mesmo seguindo pelo caminho com Jesus, por vezes, muitos se tornam cegos novamente. A cegueira espiritual sempre estará à espreita. Se descuidarmos por vezes com tantos afazeres e voltados para nós mesmos, poderemos sofrer da cegueira mais uma vez. Quando estamos cegos, tropeçamos sem ver, caímos porque não reparamos os obstáculos e outras vezes não conseguimos levantar. Quando estamos cegos, não conseguimos perceber onde estamos. Jesus hoje quer abrir os seus olhos e te dar a graça de enxergar a vida segundo a sua palavra, segundo os seus desígnios, segundo o seu plano para você. Uma visão de fé, de amor, de esperança, de caridade, de um verdadeiro Filho de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, me coloco na sua santa presença neste momento. Oro para todos os meus irmãos e irmãs que ouvem essa mensagem. Pai, são muitos que estão cegos espiritualmente, muitos que não conseguem enxergar a luz que vem do seu trono de glória, não conseguem ver a sua face. Peço, Senhor, neste momento, que restaure suas visões. Clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Abra nossos olhos e nos dê a graça de enxergar a vida segundo a Sua palavra, segundo os Seus desígnios, segundo o Seu plano para cada um de nós. Nos dê uma visão de fé, de amor, de esperança, de caridade. Nos restaure a visão, Pai, para que enxerguemos como verdadeiros filhos Teus. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.